Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube para mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com o Márcio Pozobon. Hoje a gente vai fazer um bate-papo muito bacana com o Rodrigo Pedrini, que vai contar a sua história, a sua trajetória e também a sua imersão no mundo político, ele que já é oficial candidato a deputado estadual. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes para vocês, agradecendo aos nossos apoiadores Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Cláudia Pozobon, Massoterapeuta, Irmãos Cancelli, Academia Vida e Saúde, Clínica IBS, Dr. Igor Bernardes, atendimento de pacientes com diabetes. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99935-9412 e Fátima Palage Pozobon, psicanalista, terapeuta e consteladora familiar. Antes do nosso bate-papo, fica aí o recadinho de Irmãos Cancelli. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora. O Bar Bola 7 traz uma noite histórica para Joaçaba. Prepare-se para o show de Das Aranha. Dia 19 de setembro, no Hangar 7, uma das maiores bandas da história de Santa Catarina. Das Aranha, às 23 horas, uma apresentação nacional cheia de energia, grandes sucessos e o melhor do rock catarinense. E para abrir esta grande noite, às 20 horas, banda Caramelos de Joaçaba com rock brasileiro e clássico dos anos 70. Hangar 7 Joaçaba, abertura às 19h30, Caramelos às 20 horas e às 23 horas tem Das Aranha. Ingressos antecipados, Coach Joaçaba ao lado da Lourenço em horário comercial. Bola 7, quarta a sexta a partir das 18 horas, sábado a partir das 20 horas. Ambos os pontos de venda aceitam cartão Pix ou dinheiro. E no Instagram você encontra também seu ingresso, @Bola 7 Joaçaba e @Hangar 7 _Joaçaba. Uma promoção do Bar Bola 7, Das Aranha no Hangar 7. 19 de setembro, marque na sua agenda, garante seu ingresso e venha viver essa noite histórica. Muito bem, gente, estamos chegando para mais um episódio. Já que você já está no nosso canal, já se inscreve no canal, deixa sua like, deixa sua curtida, deixe seu comentário para impulsionar o nosso trabalho para que mais pessoas possam acompanhar e conhecer o nosso trabalho. As boas-vindas, Rodrigo Pedrini, obrigado por aceitar o nosso convite. Vai contar a sua história hoje, sua trajetória, como surgiu o Rodrigo, sua formação acadêmica, sua profissão e também agora a sua nova profissão. Mergulhou de cabeça na vida política, né, Rodrigo? Seja bem-vindo. É isso mesmo, né? Márcio, assim, eu sou natural aqui de Joaçaba, né? Sou o Rodrigo Pedrini e estou muito feliz de ter nascido aqui nessa terra que a gente tanto gosta. Joaçaba, assim, é um lugar muito especial no meu coração, né? Porque a gente tem, assim, a nossa família toda aqui, as raízes da nossa família Pedrini, elas se confundem com a história da própria cidade de Joaçaba. A minha família chegou aqui no início do século passado, pioneira, né, ali na Barra Verde, em Erval do Oeste, e daí logo na sequência vieram para Joaçaba e nós temos, né, um comércio desde 1920. E era Do CNPJ, acho que o mais antigo do Joaçaba hoje. porque na época nem existia CNPJ, se existisse seria com certeza, né? Mas vendíamos produtos de fabricação própria. Os documentos que nós temos, eles provam que a família tinha loja desde 1920. Mas na verdade tinha até antes, porque já tinha muita coisa, era tudo fabricação própria, né? Tinha um empório de couros também. E então a gente, né, nossa família, ela tem uma história junto, né, junto com o próprio município, com o crescimento do município, participação na vida política no município. Então eu cresci nesse ambiente, assim, sempre escutando muitas histórias de Joaçaba e dessa parte do desenvolvimento da cidade, né. E eu saí ainda jovem aqui de Joaçaba, né, Bem novo, com 16 anos, né? 15 para 16 anos, saí para estudar, na época fazer terceirão, né, tinha aqueles terceirão, como se fosse cursinho preparatório, né, para o vestibular. E graças a Deus passei no vestibular, fiz engenharia química na Universidade Federal de Santa Catarina e logo na sequência eu adentrei numa empresa multinacional americana, né, que é a Whirlpool, né, dona das marcas Brastemp e Consul aqui no Brasil, e comecei a trabalhar em Joinville. E lá em Joinville eu trabalhei 7 anos e meio e depois fui transferido para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Rio Claro, e depois fui transferido para uma cidade chamada
a capital São Paulo, mas nesse meio tempo eu também trabalhei fora do país, trabalhei no México, né, alguns meses, trabalhei nos Estados Unidos também alguns meses, trabalhei na Polônia, trabalhei na Itália, né, tinha muita interface, assim, com pessoas do mundo inteiro, né, pelo trabalho mesmo, a empresa importa muito eletrodoméstico de fora, né, China, Índia, Itália, enfim. E no final do ano de 2018, por um querer meu de ter mais qualidade de vida, porque a vida em Joaçaba, É convenhamos, né, outro padrão, é outro um outro mundo, né? padrão e comparado com São Paulo capital, é outra realidade de vida. E eu queria casar, queria ter filho, estava querendo entrar para a vida pública, então tudo isso convergiu para que eu voltasse para Joaçaba. E por que como é que surgiu o interesse de entrar na vida pública? Sempre desde pequeno eu escutava muito, né, no escritório, dentro da loja, que nós temos até hoje, tinha o escritório do meu avô, e naquele escritório ele recebia muitas pessoas, desse meio da política, porque o irmão dele, meu tio Nelson Pedrini, ele tinha sido 4 vezes deputado estadual, tinha sido já presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Contas, já tinha sido procurador-geral do estado, então ele foi sempre muito envolvido com a política. O meu avô, Nilton Pedrini, foi vereador aqui em Joaçaba, foi presidente da Câmara dos Vereadores, por parte da família de pai. E por parte de família de mãe, o pai da minha mãe, Ivo Rodrigues de Carvalho, foi o primeiro vice-prefeito da cidade de Joaçaba. Olha, Eram de partidos, inclusive, opostos. Um é de um partido, outro é de outro, totalmente divergente. O irmão mais velho da minha mãe, Nilton José de Carvalho, foi vereador aqui no município de Joaçaba. Então eu cresci num ambiente onde falar de política era falar das coisas do dia a dia. Então sempre, né, a família sempre participou muito disso. E o meu tio Nelson, por exemplo, é uma pessoa assim que contribuiu em muito para o desenvolvimento, não apenas de Joaçaba, mas de toda a região oeste. Aqui eu não estou falando nem de meio oeste, estou falando de oeste como um todo mesmo, né? Trazendo as rodovias estaduais, trazendo eh, parques, praças, estádios, colégios. Tem aqui em Joaçaba um colégio até hoje com o nome dele, né, o Centro Eventos aqui em Joaçaba, lá na Hípica, lá com o Centro Eventos Nelson Pedrini. Então, Balneário de Piratuba, um dos grandes, eh, idealizadores do Balneário de Piratuba foi meu tio Nelson Pedrini. Então, assim, eu sempre cresci nesse ambiente, escutando as histórias, lendo, né, a respeito disso, e isso me fez sempre querer participar também, dar a minha parte de contribuição para com a sociedade, então sempre gostei muito de política também. tirando essa parte de família, assim, teve algum político que te inspirou também, que você segue meio de inspiração nesse meio político? Olha, tem alguns, sabe, políticos, assim, até do Brasil tem alguns, mas tem alguns políticos de fora do país, assim, que eu admiro muito, assim, sabe, porque eu sempre fui uma pessoa, de um viés político, vamos dizer assim, mais de centro-direita, vamos dizer, né. Eh, Apesar de na família ter tanto de um lado quanto de outro da política, né. E a gente eu sempre acredito assim, né, por isso que eu entrei inclusive no Partido Liberal, no PL, porque eu me identifico com os valores do partido, em termos de ter uma economia, mais essa parte mais liberal para a economia mesmo, livre mercado e essa parte mais de capitalismo mesmo, e acredito muito nesses valores nossos enquanto sociedade, né. Então, isso sempre me fez, assim, as pessoas que eu tenho, assim, uma admiração, são essas pessoas que têm esse pensamento, sabe, de ter uma parte conservadora em termos de princípios, né, princípios da pessoa, e ter uma parte liberal nessa parte de economia. Porque quando a gente viaja para fora do Brasil, a gente vê, assim, os países que têm um grande desenvolvimento, muitos deles têm esses valores que eu comentei, né. E a principal motivação que fez você ingressar na carreira política? Você iniciou tua vida política em Joaçaba como vereador, né? Quanto vereador, né. Na verdade foi uma surpresa para mim até, porque eu sempre tive vontade de participar. E eu sempre acreditei assim: "Poxa, para participar efetivamente a gente tem que começar, poxa, vamos dar os passos certos nas horas certas". Então, poxa, vamos aprender, né, o que é política, porque eu acompanhava uma política, vamos dizer assim, de bastidores. Vamos aprender na prática. Vereador é um dos cargos mais próximos da gente, né, que tem mais representatividade. Então, eu voltei para Joaçaba no final de 2018, em 2019 eu já estava correndo campanha para vereador, pouco tempo depois. E eu achava que eu poderia fazer uma boa eleição, mas foi muito melhor do que eu imaginava.
com 707 votos, fui eleito já no primeiro pleito. Acho que talvez pelas mudanças que nós fizemos na loja, as pessoas acho que gostaram, né? Deram esse voto de confiança, uma pessoa nova que já tinha morado em outros locais, já tinha visto outras realidades, Ideias novas. ideias novas. Foi esse, né? Até na campanha, eu fiz uma campanha muito por internet, rede social, eu fiz 10 vídeos. Na verdade, eu fiz 14 vídeos. Fiz um me apresentando, um dizendo que eu iria dar 10 motivos para as pessoas votarem em mim, 10 vídeos de 1 minuto dizendo os 10 motivos, um vídeo dizendo, ó, a eleição é amanhã e um vídeo agradecendo a eleição. 707 votos, fui eleito. E 2020 já estava cumprindo o primeiro mandato como vereador. Então, foi tudo muito rápido e aprendi muito nos 4 anos, né? E na sequência ainda tivemos uma eleição para candidato a prefeito, que ficou por pouco, vamos dizer assim, né? Deu uma diferença pequena, de uns 450 votos. Uma campanha muito bem elaborada, muito bem feita também, né? A gente fez uma campanha, eu achei uma campanha muito bonita, sabe? Uma campanha propositiva, bem propositiva. Na verdade, até algumas pessoas ficaram chateadas, falaram que eu tava falando mal de Joaçaba. Eu falava, ó, eu nunca vou falar mal de Joaçaba e eu nunca vou torcer para que Joaçaba vá mal. Porque seria jogar contra o patrimônio, Sim. porque as empresas da família estão em Joaçaba, né? O meu negócio, que é comércio, está em Joaçaba. Eu não quero que vá mal. Se vai mal, vai todo mundo mal. Mas eu também não podia fechar os olhos para aquelas coisas que eu, enquanto vereador, que eu me considero um vereador que foi bastante atuante, as constatações de fato de que as coisas que não estavam boas. Então a gente propôs muita coisa boa. E o que eu fiquei mais feliz é que, mesmo tendo perdido a eleição, as ideias permearam. Porque o que a gente escuta falar nas ruas hoje são as ideias que eu falei na nossa campanha, a respeito de coisas que eu não sentia assim um querer de modificação, né, por parte do poder público naquele momento. Então falei muito de trânsito, que para mim não tem cabimento. Joaçaba tem um trânsito do jeito que tem e a gente não buscar alternativas, até às vezes fora da caixa, para resolver. Transporte público que está muito mal já faz algum tempo, os indicadores de educação caindo. Isso não é o Rodrigo falando mal. Os É o números. Rodrigo constatando fatos. Eu sou engenheiro, eu trabalhava com gestão de indicadores, né? KPIs que a gente chama. Saiu agora o IDEB, Joaçaba caiu de novo, o indicador de educação básica. É o Rodrigo falando mal? Não, não é o Rodrigo falando mal, é o Rodrigo constatando os fatos, os pontos de melhoria. E não é errado ter coisa para melhorar. É errado a gente ver e não querer tratar a causa daquilo para evoluir, para melhorar. Então, o que a gente falou na campanha são as coisas que as pessoas estão vendo hoje, né? De trazer grandes obras para Joaçaba, trazer uma nova ponte, trazer um grande centro de evento, né? Fazer eixos de desenvolvimento estratégico. Graças a Deus que nós temos aqui um governador do estado que está mandando uma grande obra para Joaçaba, que é o Anel Viário. Mas aí já foi um pedido coletivo, né? Eu estava no dia que o pessoal da CIOC entregou um documento chamado Voz Única, com demandas para a cidade de Joaçaba. Que bom que nós temos um governador daqui, que somente ele mesmo para trazer uma obra nessa magnitude, né, desse grau de investimento, para um local onde temos um colégio eleitoral pequeno, comparando com outras regiões. Então, investimento de 200 milhões aqui em Joaçaba tem um peso. 200 milhões lá em Joinville, em Blumenau, Jaraguá, já tem outro peso, né, falando em termos eleitorais. Então, na campanha, tudo isso eu falei, né, da minha proximidade para com o governador, as coisas que estavam faltando, né, a gente considerar Joaçaba um shopping a céu aberto, mas um shopping tem que ter um estacionamento, que hoje a gente não tem que ser bonito, tem que ter, né, embelezamento, um plano de arborização. Joaçaba, eu sinto falta das árvores que tinham na minha época, que eu era criança. No Natal, as árvorezinhas todas É, em nada, né? sinto falta. Então, Joaçaba falta isso, sabe? Incentivo para as pessoas fazerem o retrofit, né? Nas salas comerciais. Eu até estava comentando, né? Quando eu vim para Joaçaba, a gente fez uma grande reforma na loja, né, da família, na loja que eu comprei, aí na Casa Pedrini. O que que a gente ganhou com isso? Obviamente que as pessoas viram uma loja bonita, uma loja nova, mas a gente ganhou também um boleto com valor muito maior para pagar de IPTU. Mas por quê?
qual que é o incentivo que as pessoas vão ter de fazer uma reforma num prédio no centro, né, numa sala comercial para deixar a cidade bonita, verdadeiramente um shopping ao céu aberto, se elas vão saber que vão receber um valor a mais para pagar no outro ano, de um IPTU que já é caríssimo. Eu escrevi uma matéria no jornal, uma coluna no jornal Cidadela, falando que Joaçaba tem um IPTU per capita, um dos mais caros do Brasil. Está entre os 10 do Brasil, per capita. Então essas realidades a gente tem que resolver, na minha maneira de ver, tem que resolver. Assim, eu gostaria de estar eu resolvendo, como não estou, eu torço para quem está lá, para que resolva, porque, de novo, eu não torço para Joaçaba ir mal, eu torço para Joaçaba ir bem. Eu acho que é isso que nós, enquanto cidadãos, nós temos que pensar, que a gente sempre vá bem, né? Até porque nós vivemos numa cidade universitária, né? Então, sempre gente jovem vindo, gente nova vindo para cá, e a cidade tá continuando no mesmo padrão, né? Então tem que evoluir conforme uma circulação de gente mais nova, né? Com certeza. Você acredita que a política ainda consegue transformar a vida das pessoas, ou hoje existe um descrédito muito grande ainda com a população? Eu acredito nas duas coisas. Acredito que hoje existe um descrédito muito grande da população, mas é um descrédito válido porque a classe política, enquanto um todo, a gente vê assim alguns absurdos, né? Então, vamos dizer assim, os políticos de uns tempos para cá, pelas próprias ações, acabaram perdendo a credibilidade, né? A gente vê casos horríveis, né, de corrupção, né, escândalos, desvios de dinheiro de áreas assim, saúde, sabe, áreas que mexem com a vida das pessoas, educação, que é a base de toda uma sociedade. Então isso leva a um descrédito de toda a classe. Agora, a política verdadeira, aquela que Aristóteles já falava lá na Grécia Antiga, né, a política, o que que ela é? É o bem comum das pessoas, é a arte do bem comum entre as pessoas. Então, se a gente fizer uma política verdadeira, eu acredito que pode transformar, sim, a vida das pessoas. Aqui eu posso te dar um exemplo, Márcio. Eu fui vereador 4 anos. Teve uma ação que eu fiz que eu sempre digo que valeu o meu mandato como um todo. Que eu vi, na época, acompanhando os indicadores, que a nossa parte de alfabetização ela podia melhorar bastante, evoluir. Eu fui atrás e descobri que tinha uma empresa lá de Minas Gerais que ela estava trazendo da Alemanha um método de alfabetização diferente de tudo que eu já tinha visto. É um método fonético, mas que levava em consideração a neurociência para ensinar as crianças a falar, inclusive as crianças com algum tipo de necessidade especial. Dislexia, TDAH, síndrome de Down, autismo. Trouxemos essa empresa sem custo nenhum para o município. Viemos, apresentamos para a secretária de Educação na época e começamos a fazer uma rodada piloto na escola Rota de Fritz Lutz. O piloto deu certo e foi implementado como um método de alfabetização do município. Isso aí, para mim, mostrou que muda verdadeiramente a vida das pessoas, porque esse método ele se mostrou muito eficaz. Tivemos, na época, no gabinete do prefeito, com a presença da promotora, que é responsável pelos indicadores de educação, toda uma série de mães e as crianças lá. Tinha uma menina que estava no 6º ano, não sabia ler, tinha laudo, inclusive, de agressividade e tudo. Por quê? Porque não sabia ler, não conseguia nem se enturmar com as amiguinhas, né? Ela mesmo se revoltava? Exatamente. E ela foi lá e ela declamou uma poesia. Para ela declamar uma poesia, ela teve que ler, memorizar e chegar lá no dia e declamar a poesia. Então, eu lembro muito bem da fala da promotora que ela falou assim: vocês hoje estão me provando uma coisa que há muito tempo eu digo. O problema não está com a criança e o problema não está com o professor. O problema pode estar com o método. E eu acredito nisso, as crianças não têm culpa nenhuma e elas têm capacidade para aprender. As professoras são extremamente dedicadas e querem que as crianças aprendam, mas e o método? O método tem que ser o melhor possível para que todos tenham a mesma chance, vamos dizer assim, de aprender. E a gente conseguiu provar isso. O estado de Santa Catarina viu esse método e está fazendo hoje, nesse ano, uma piloto em 17 cidades do estado de Santa Catarina. Que o professor Simadon, na época, era o secretário de Estado, ficou sabendo, mandou a Patrícia, que é a secretária adjunta na época, veio para Joaçaba, conheceu o método e levou para o Estado. Então, você veja assim, a ação de um vereador de uma cidadezinha pequena, no interior do Estado, podendo talvez mudar o ponteiro da alfabetização em
todo o estado de Santa Catarina. Então, para mim, política é isso, é a gente ver que tem um problema, a gente buscar uma alternativa, uma resolutividade e a gente botar isso em prática, Botar a rodar. botar a rodar. E outra situação também, Rodrigo, na sua visão, qual é o maior problema da política brasileira atualmente? Além da falta de credibilidade, eu vejo que essa questão das pessoas querer tirar uma vantagem em cima de cargos, indicações políticas, sabe aquilo que eles falam da velha política? Eu não acho que a velha política é uma coisa assim, é o que as pessoas imaginam que é a velha política, porque as pessoas mais antigas tinham pessoas muito sérias que fizeram o nosso país alavancar. E de uns tempos para cá, caiu um descrédito total. Então, mas vamos dizer assim, que seja a velha política mesmo. A velha política é aquela política de colocar num cargo uma pessoa que não tem uma capacidade técnica para ocupar aquele cargo. Vou colocar um amigo meu, um camarada meu aqui nesse lugar, porque ele está precisando. Eu não tenho nada contra indicar um amigo para um cargo, desde que ele tenha a parte técnica para estar ocupando aquele cargo. Então, hoje a gente vê, por exemplo, assim, empresas estatais dando prejuízo. Por quê? Porque não tem pessoas técnicas, né? Correios, Petrobras, por aí vai, Tem só dando padrinho. prejuízo. E tem muitas pessoas lá nos cargos que deveriam ser pessoas técnicas que não são pessoas técnicas. E a gente vê locais onde as pastas são geridas por pessoas técnicas, a diferença que isso dá no curto, no médio e no longo prazo. Que é o principal, né? É o principal. A gente vê hoje, inclusive, no governo do estado de Santa Catarina, né, com o time que o governador montou, pessoas técnicas, poxa, tudo que ele prometeu na campanha dele, ele está entregando, por isso que tem uma aprovação de 73%. Prometeu revitalizar as rodovias estaduais, fez. Prometeu um programa que ninguém nem imaginava que seria possível, que é a universidade gratuita, entregou. Falou das cirurgias eletivas, fez mais cirurgias quantitativamente do que o estado de São Paulo. Então isso mostra o quê? Que quando a gente coloca as pessoas certas nos locais certos, a gente consegue ter uma entrega de resultados muito diferenciada. Então eu acho que é isso, sabe, Márcio? É as pessoas entenderem que, não tem nada de errado em indicar alguém que a gente conhece, mas desde que tenha a parte técnica. Desde que tenha competência, Desde que né? tenha competência, porque eu acho que é o grande problema, né, da nossa sociedade. As pessoas chegam nos cargos de prefeito, de governador, de presidente, e colocam pessoas por grau de amizade apenas, e aí as coisas não andam. Na tua opinião, assim, você vendo agora, migrando agora para a parte mais buscando ser um deputado estadual, né? Na sua visão, o Joaçaba e o MUS têm recebido a atenção política que merece? Eu vou dizer assim, eh, eu acho que a gente poderia ter mais atenção se a gente tivesse mais representatividade. Graças a Deus hoje que nós temos o governador do estado de Santa Catarina sendo aqui da nossa região. Como eu tive falando do anel viário, só ele para poder trazer para nós uma obra dessa magnitude aqui para nossa região, por exemplo. Esse é um exemplo. Três Itilhas já recebeu mais de 100 milhões de investimentos, só uma subestação lá da Celesc que vai fazer grande diferença, principalmente para as indústrias que tem ali, né? Já é um investimento assim que nunca ninguém tinha feito em 40 anos. Agora sim, nós não temos, desde 2010, um deputado estadual. O último foi o Jorge Melo, O né? último foi Jorginho Melo, que depois foi 2 vezes deputado federal e depois foi senador. Nós não temos há mais de 20 anos, uma representativa quase 20 anos, né, 16 anos, um deputado estadual. O Jorginho Melo foi o nosso último deputado federal também. E aí como que faz esse elo, como que faz essa ligação para com o governo do estado? Né, nós temos aqui os prefeitos que às vezes pedem algumas coisas, mas tem coisas que é o deputado da região que tem que fazer, né. Até, vamos dizer assim, o prefeito da região tem com alguma dificuldade para falar com o secretário de uma pasta X, Y, Z, com a saúde, com a educação. O deputado, ele pode fazer, às vezes, O meu esse campo. meio campo. O governador é uma pessoa muito solícita.
Até quando ele era senador, eu pegava o meu telefone, ligava para ele me atendia. Agora ele é governador, tem 295 municípios para cuidar, 295 prefeitos, mais 40 deputados estadual, mais não sei quantos secretários. É difícil a gente pegar um telefone hoje, ligar e ele atender na hora. Agora, você acha que um deputado estadual, se ligar para ele, não atende? Ou pelo menos retorna na hora que ele estiver podendo? Com certeza, porque ele vai saber que é uma coisa importante. Então, assim, nós ter essa representatividade muda toda essa logística de Curta, resolução, né? encurta a Caminho. distância da celeridade para as ações. E aqui na nossa região do meio oeste catarinense, quanta coisa que a gente tem para fazer, quanta demanda de empresário, quanta demanda das instituições aqui que a gente poderia eh, ter um caminho muito mais curto para chegar em quem precisa chegar, seja com o secretário de Estado, seja com o próprio governador, seja na aprovação de uma legislação, que as legislações estaduais estão aí. Ah, mas eu preciso aprovar. Poxa, se eu tenho um deputado estadual próximo a mim aqui da região, que eu chego na Assembleia Legislativa, tem a porta do gabinete dele aberta para mim, ele vai me escutar e pode trabalhar numa legislação que vai auxiliar. Por quê? Porque o deputado da região ele conhece a realidade da região. E a realidade da região aqui do meio-oeste é diferente da realidade do sul do estado, que é diferente do litoral, que é diferente da serra, que é diferente do extremo oeste. É diferente. São realidades diferentes. Então, por isso que a nossa região é uma micro-região, porque aqui nós temos cidades parecidas, né, com anseios parecidos, demandas Tão parecidas. parecida. É. E o que poderia ser feito para unir hoje prefeitos, vereadores, empresários e entidades e a população em torno de pautas regionais? A primeira coisa é isso, sabe, a gente ter, assim, enquanto região, o que que nós queremos enquanto região. Essa é o trabalho que a CEOC fez e faz sempre de entregar um documento, que chama Voz Única, é um modelo que eu entendo que é muito interessante. Então, por exemplo, assim, nós temos a AMOC, que é a Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, são 12 municípios. Poxa, aqui a gente poderia ter um documento desse solicitando em ordem de prioridade quais são as principais obras, as principais demandas aqui da nossa região. Seja um aeroporto regional, que graças a Deus no final do ano a gente vai ter voos aqui em Joaçaba novamente, seja uma melhoria no hospital regional, que é o Hospital Universitário Santa Terezinha, seja em qualquer coisa que seja na vinda de novas empresas aqui para a região, né, essas novas demandas, tudo isso a gente precisa ter quanto mais a gente se une, melhor. Ainda mais aqui que nós estamos falando de uma região que tem um colégio eleitoral de uns 120 mil votos. É uma região pequena. Então, se a gente não se unir, a gente acaba engolido por regiões. Por exemplo, só Joinville tem 500 mil eleitor. Blumenau, Jaraguá, vai para o sul, Criciúma. É muito diferente. Lá eles têm mais. Não é que eles têm mais voz, mas a voz deles às vezes é mais alta porque tem mais gente gritando. Mais representantes, né? Tem mais representante. Tem região que tem representante sempre. A gente até estava brincando na convenção do Partido Liberal que aconteceu dia 1º de agosto, né? Lá em São José. O sul do estado é a região mais difícil de alguém de fora conseguir um voto. Porque lá os caras são extremamente bairristas. Eles chegam, você é um cara legal, tal, dão 2 tapinhas nas costas, mas não votam, eles votam nas pessoas de lá. É muito difícil arrancar um voto do sul do estado. Por quê? Porque eles sabem que eles precisam. Então eles aculturaram as pessoas para que isso acontecesse. E lá eles sempre têm um representante, lá no sul do estado. E agora que a gente falou você foi oficializado agora no dia 1º como candidato mesmo a deputado estadual, né? A tua campanha, o foco dela vai ser mais aqui na região ou vai buscar fora também? Queria que deve ficar só mais ou menos batendo em casa, né? Porque a gente vê, até a gente estava comentando antes aqui, os números são assustadores, né? Quantidade de candidatos de fora que fazem votos aqui em Joaçaba em eleição para deputado e a gente não consegue eleger um, né? Quando eu recebi o convite do governador, né? Porque eu acho que isso é uma coisa também que é muito importante na nossa vida, sabe? A gente não querer forçar uma candidatura, sabe? Eu, graças a Deus, nunca precisei disso. Obviamente que quando eu quis ser vereador, eu coloquei meu nome à disposição, fui aceito e fomos para vereador, né? Fui escolhido para representar a chapa que o governador estava apoiando nessa campanha para prefeito.
E o governador me convidou pessoalmente para ser o representante do PL aqui na terra dele, aqui no meio oeste. Então já começou, eh, já comecei assim conversando e vendo o que que é possível fazer aqui pela terra do governador. E a gente, conversando na convenção e tudo mais, a gente começou a fazer alguns tipos de pesquisa a respeito de quantos votos precisa para se eleger, né? Quantos candidatos vão ter na tua região. Era um assunto que estava bem assim, à flor da pele ali naquele momento, todo mundo conversando. Aqui no meio oeste hoje, nós temos praticamente apenas a minha candidatura para deputado estadual. E isso pode fazer uma grande diferença. Certeza. Porque na eleição passada, por exemplo, nós tínhamos 3 candidatos aqui, eu não estou nem colocando Campos Novos junto, mas aqui, né, da nossa região da Moca, porque Campos Novos já não é a Moca. Estou falando só da Moca, só desses 12 municípios aqui. Nós tínhamos o Dadá, pelo Partido Novo, nós tínhamos o Mauro Dresch e nós tínhamos o Mamão, Rafael. Esses 3 fizeram juntos 7.500 votos o Dadá, 9.500 o Mauro Dresch e 18.000 praticamente votos o Mamão. 33.000 votos. Se todo mundo tivesse votado num só, com 33.000 votos, muito provavelmente tinha se elegido. Que às vezes depende da legenda, né? Mas 33.000 votos é uma quantidade de votos que já praticamente elege um deputado estadual. E nós tivemos, na nossa região, 101 candidatos que foram votados. E nós temos aqui 100.000 votos. Eu estou arredondando para baixo, 100.000 votos. Se os 100.000 votos tivéssemos votado apenas nos 3 candidatos da região, talvez a gente tinha eleito 3. Então isso fica para mim o quê? Como um exemplo que a gente pode ser mais bairrista. E daí, hoje é o Rodrigo candidato, amanhã pode ser o Márcio, depois pode ser o Jean, depois pode ser o fulano, o Beltrano. E se a gente se ajudar, a gente vai ter representatividade. E aí, independentemente de partido, quando a pessoa chega lá na Assembleia Legislativa, eu quero falar com o deputado da minha região. Porque muitas vezes o que acontece também, vou votar no candidato lá X, porque ele representa a minha classe dos professores. Porque ele representa a minha classe dos bombeiros, representa a minha classe dos policiais. E não tem nada de errado nisso. Claro que vai lutar. Mas a proximidade de ser uma pessoa da minha região faz com que eu possa lutar por todas as classes. Por quê? Porque a pessoa me conhece. A pessoa de Capinzal está muito mais próxima de mim, a pessoa de Ouro está muito mais próxima de mim, a pessoa de Três Tilhas, de Bicaré, de Água Doce, de Catanduvas, Lacerdópolis, Luzerna, Joaçaba, Três Tilhas, está muito mais próximo de mim. Então essas pessoas, quando forem na Assembleia Legislativa, vão ter um gabinete sempre à disposição para suas demandas. Então eu vejo que é isso, sabe? A gente tem que ter um representante da nossa região. Eu tenho uma proximidade grande com o governador. Imagina se a gente consegue se eleger. Porque nos vídeos que ele fez para mim, me apoiando na minha campanha de prefeito, ele falava isso, do apoio que teria. Porque por causa da proximidade, a gente sabe que a proximidade vale a pena a gente investir na proximidade. Por quê? Porque a gente consegue ter um diálogo mais fácil, mais franco, né, que toca mais na outra parte. Então isso aí é uma coisa que assim, eu sempre fiz campanha para as pessoas da região, né? Também não fiz tantas campanhas assim, mas as campanhas que eu fiz foram para as pessoas da região. Na campanha passada nós estávamos apoiando o Rafael, por exemplo, Sim. né? Então agora a gente está indo com essa mentalidade, assim, que a gente possa, na campanha, trazer isso. Trazer que as pessoas tenham uma pessoa próxima, que a gente pode sim fazer a diferença para a região e a gente torce para que chegue no dia a gente seja bairrista, né? Porque se a gente tiver 30% de bairrista, a gente consegue chegar lá. Consegue entrar. E quais que serão as principais bandeiras que você pretende defender? Eu assim, pretendo trazer da continuidade essa parte da educação, como foi uma parte que, enquanto vereador, eu sempre gostei de trabalhar e acho que a gente fez, né, avanços significativos nessa questão da educação. Eu sou empresário, então, né, essa parte empresarial é importante também para o setor público, porque eu sou do comércio, então tem toda uma questão que envolve o comércio que a gente pode trabalhar, seja na parte de empreendedorismo, seja na parte do agronegócio, seja na parte da inovação. Então, tudo isso são bandeiras que eu procuro
sempre procurei trabalhar, né? E enquanto também legislador, essa parte de legislação é uma parte muito importante. Quem já sabe, quando fui vereador, a gente revogou mais de 100 leis que eram obsoletas, que estavam em desuso. A gente fez muitas melhorias em leis. Inclusive, aqui em Joaçaba, eu propus uma alteração numa lei estadual, que tem um programa do governo do estado chamado Internet Rural, e que previa a internet por meio de cabo para a parte, incentivando, né, a parte do interior. E eu, na época, eu fiz uma moção, né, propus uma moção que foi aprovada aqui pelos vereadores, nós enviamos para um deputado estadual que apresentou a mesma moção numa outra esfera, uma esfera estadual, e foi aprovada para que fosse inserida a internet via satélite nesse programa, que é a Internet Energia Boa Rural. Então, assim, a gente tem que trazer as nossas demandas para essa parte de legislação também. Então, essa parte é uma das bandeiras que eu vou buscar, sempre pensando, obviamente, na nossa região e no bem de todos os catarinenses, na verdade, né? Porque a gente sabe que tem eh, a gente acha que às vezes não, mas tem algumas coisas que a gente modifica e que muda muita coisa. Muda muita coisa. Por exemplo, as empresas do Simples Nacional começaram a pagar a diferença da alíquota do ICMS. Por quê? Foi uma alteração na legislação. Será que isso é errado? Será que isso é certo? Eu sei o que os meus colegas acham disso. A gente está pagando a mais todo mês, um imposto a mais. Poxa, se talvez os legisladores tivessem se unido e tivessem buscado alterar essa lei, hoje a gente talvez não estaria pagando o DIFAL. Então, isso tudo são coisas que a gente pode trabalhar. Então, essas são as minhas principais bandeiras. E trazer grandes obras aqui para o nosso meio oeste. Isso aí com certeza, trazer grandes obras para o meio oeste. Até depois que oficializou a tua candidatura, você teve algum contato com a CIOC, com até os próprios membros da da MOC para unir mais forças para a tua campanha? Eu tenho procurado fazer isso, né, nesse momento, assim, até o momento da pré-campanha foi que eu fiz isso muito, né, entrar em Foi contato. garimpando. A gente procura as lideranças regionais, a gente procura as instituições, CDL, a CIOC, porque se a gente tiver o apoio dessas instituições, o caminho fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, porque daí a capilarização da nossa mensagem, ela é muito maior, ela chega efetivamente nas pessoas, porque é uma campanha extremamente curta, né? São 40 dias de campanha para fazer. Quem não tem mandato, né? Porque quem tem mandato está 4 anos já viajando e conversando com as pessoas e fazendo base. Tem muitos vereadores que já estão comprometidos a fazer campanha com os deputados X, Y, Z já faz tempo, né? E isso acontece. E não penso muitas das vezes na região, né? Tô fazendo campanha pro cara lá que é de Rio do Sul, o outro está fazendo campanha pro outro que é lá de Criciúma, o outro está fazendo pro outro que é lá de Lages, né? Isso acontece muito, e acontece. Então, quando as instituições, elas compram essa ideia, poxa, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil porque a gente furar a bolha de quem já tem mandato para tentar fazer alguma coisa de diferente é muito difícil. São 40 cadeiras, Márcio. São 40 gabinetes na Assembleia Legislativa. Se os 40 forem para reeleição, tem que tirar um que já foi eleito anteriormente. Não é uma tarefa simples, mas a gente consegue. Se a gente se unir, nós temos potencial para fazer 100 mil votos. Criar como se fosse, assim, uma consciência regional, né. Isso, Não só o consciência. Rodrigo Pedrini, candidato de Joaçaba. O Rodrigo Pedrini, candidato Isso. regional. E é como eu falei, hoje é o Rodrigo que está aqui por um convite que o governador fez. Mas nas próximas eleições pode ser outra pessoa. Eu não tenho, assim, dificuldade nenhuma com isso, sabe? Eu acho que quem está melhor preparado na vez vai. É isso que eu acredito, sabe? E é bem importante, como tu estava falando ali, você ter um contato de alguém próximo, né, para tu chegar. Você encurta muito caminho e muitas vezes você tem até uma resposta, o que você precisa mais rápido, Mais né, rápido. porque você chegar de repente para um candidato lá de Criciúma, um exemplo, primeiro que vai ser difícil até tu falar com ele, É. né. Então é importante para nós termos hoje um candidato, um político aqui da nossa região, porque, pô, desde 2010 sem um representante, uma É cidade que tempo, teve né? tantos políticos já, né, pô,
O Jorginho Melo saiu daqui, o último deputado nosso hoje é governador do estado e pleiteando já a reeleição, né? E que recado você pensa hoje que as pessoas, que possa transmitir para as pessoas hoje que vão receber a campanha política do Rodrigo, que vão ver o Rodrigo pela rua, que recado você quer transmitir para esse tipo, para o teu eleitor? Que eu posso dizer assim, né, que as pessoas verdadeiramente, primeiramente, né, acho que as pessoas elas têm que, assim, estudar em quem que elas vão votar, ver quais são as propostas, ver se faz sentido tudo isso que a gente está falando, né, porque é muito fácil as pessoas muitas vezes só acreditar no que a pessoa está falando, e depois a pessoa não cumpre nada e fica por aquilo. Então é importante ver o histórico da pessoa, ver quem é a pessoa verdadeiramente, e dar um crédito para as pessoas da região, né. Nós temos candidato a deputado federal da região, estadual, até onde eu estou sabendo, só tem eu. Mas dá um crédito para as pessoas da região. Se a gente olhar lá o currículo, olhar a vida da pessoa e ver que faz sentido e é da região, poxa, vamos dar um crédito para a pessoa da região, para a gente ter essa representatividade. A nossa campanha ela vai ser muito pautada nisso. A gente espera que as pessoas possam ir lá no dia 4 de outubro, votar nos melhores candidatos possíveis e já vislumbrando o médio e o longo prazo. Isso que a gente tem que pensar, encurtar os caminhos. Eu tenho certeza que o nosso governador será reeleito, que está fazendo um magnífico trabalho, e eu vejo que nós chegando lá também, a gente vai poder alavancar o desenvolvimento aqui de toda a nossa região aqui do meio oeste. Então, o que eu peço para as pessoas é isso, é pensar, se isso faz sentido, se ser um pouquinho bairrista, não vai ser bom para nós. Eu acredito que vai. Né, a gente ser um pouquinho mais bairrista, que a gente conseguindo aí esses 30, 40 mil votos, a gente tá eleito, com certeza. No PL hoje, a gente tá eleito, que na eleição passada, o último entrou com 23 mil votos. Mesmo que aumente agora, se a gente fizer isso, a gente entra. Então as pessoas puderem chegar lá, dia 4 de outubro, votar 22.233, que é o meu número, 22.233, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande diferença pela região. Essa é a tua terceira eleição, né? A primeira você trabalhou a vereadora ali no modo mais digital, né? Digital. A segunda, uma campanha muito bem feita, o digital agressivo também, mas aqui por ser mais local, andando pela cidade, né? É. Como é que você pretende articular agora essa tua campanha, uma mescla dos dois? Nós vamos fazer uma mescla dos 2, né. A gente já começou a preparar os vídeos, que a gente vem lançar, né, a gravação e tudo mais, e a gente vem fazer eventos, né, nessas cidades próximas, né. A Moca são 12 municípios, mas a gente vai expandir um pouquinho isso daí, né, para uns 20 municípios, para a gente fazer uns eventos, conversar com o pessoal. Tem as lideranças também nesses municípios que estão nos apoiando, tem os empresários, tem as instituições, então a gente vai estar mas a nossa campanha mesmo vai ser aqui no meio oeste, nós não vamos ficar fazendo campanha, fora, até acredito que a gente tenha votos fora, né, tem família, tem amigos, eu morei em Floripa, eu morei em Joinville, eu tenho muitos amigos, né, em outras cidades, né, que são pessoas que acreditam também que a gente pode fazer um bom trabalho por toda Santa Catarina, que conhece a gente, né, sabe que a gente, graças a Deus, não vive de política, né, que a gente tá aqui é porque a gente gosta, que a gente quer fazer algo diferente. Então, é isso, sabe, a gente vai fazer uma campanha mesclada, mas assim, é focada no meio oeste. Nós precisamos voltar a ter representatividade aqui no meio oeste. Que tipo de promessa que você não fará durante a tua campanha? Que eu não farei durante a minha campanha, poxa, todas aquelas que eu não puder cumprir, né, que eu não puder cumprir, porque eu acho feio, assim, a gente, prometer 1 milhão de coisas e na campanha para prefeito eu fiz isso, na campanha para prefeito eu prometi. Eu falei: "Ó, se eu ganhar, eu vou fazer uma nova ponte entre Joaçaba e Valdoeste", e já estava tudo endereçado. Então se não tá sendo feito é porque talvez não seja prioridade, né, mas eu prometi. Agora, enquanto legislador é difícil a gente prometer algo de muito concreto, porque quem tem a mão é o executivo. Então, assim, eu falar pelo governador eu não vou, né, prometer uma obra grande aqui na região ou algo do tipo. Agora, assim, as coisas que eu prometo são essas que eu tive falando, né, de verificar as legislações, pensar sempre no meio oeste, trazer grandes obras para cá, mas assim, verificando as prioridades e intercedendo juntamente com o nosso governador, que é ele que tem a mão, é ele que vai fazer. E você já está preparado de novo para a campanha, para receber ataques políticos, cobranças, tudo mais? É uma coisa que, assim, não tem como evitar, né, Márcio, assim, na internet hoje ela deu voz a todas as pessoas, né.
As pessoas que não gostam da gente e as pessoas que gostam da gente, né? Quando eu perdi a eleição, poucos meses depois, o governador me fez um convite para eu assumir como gerente regional no Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. Eu confesso que até na hora eu titubeei um pouco, porque eu tenho né, os meus negócios, né, as empresas que eu cuido junto com meu pai. Mas em contrapartida, eu também penso na vida pública que eu gosto, No e coletivo. no coletivo, e eu pensei numa grande oportunidade de aprender, e fiquei 1 ano e 3 meses, né, no IMA, né, Instituto do Meio Ambiente, e aprendi muito, e consegui auxiliar muitas pessoas, e tudo dentro das 4 linhas, tudo seguindo a legislação, ipsis literis o que diz a lei, e para mim foi muito bom. E teve muita pessoa, né, nas redes sociais, arranjou um cabide e não sei o quê. E é sempre assim, perde a eleição, é um consolo para a pessoa que perdeu. Isso aí vai ter, vão ter as pessoas falando. Mas depois que eu vi uma entrevista no Jô Soares, quando ele ainda tinha um programa dele, do Homem Pássaro, que ele levou lá um papagaio que falava bastante, e sabe esse passarinho que vive nas costas dos boi comendo os bichos lá? Eu chamo, é o anu preto. Aham. O anu preto é o rabo de palha, é o branco e o anu preto. Até aqui ele falava. Daí ele mostrou o anu preto falando. Eu falei, se até anu preto fala, qualquer um fala. Então, assim, meu amigo, a gente tá preparado, a família às vezes sofre, a gente tem esposa, tem um filho pequeno, tem os meus pais, os ataques vêm, mas tudo certo. Eu acho que a gente tem que, né, as coisas positivas, elas se sobressaem, né? As pessoas que torcem pelo nosso bem são mais pessoas do que as que ficam falando muitas das vezes bobeira e não conhecem a nossa vida, né? Eu sou o que eu sou, né? Não escondo nada de ninguém, até porque quando você entra para a vida pública, a tua vida é toda pública, né? A pessoa vê toda, entra no site lá do TSE, sabe tudo, né? Sabe teu documento, sabe o que que você tem, o que que você não tem, sabe tudo. Então a gente tem que estar preparado e procurar fazer as coisas certinho, que daí não dá problema. E como é que a família recebeu a ideia de você ingressar na vida pública? Da mesma maneira que eu, assim, com uma surpresa, né? Porque, assim, eu sempre falei que eu queria, mas sempre fica naquela, tal, e tava voltando para Joaçaba, né? Esse convite mesmo, né? O governador tinha vindo aqui para Joaçaba para receber um título, né? Doutor honoris causa. E na janta, ele jantou junto com o alto escalão, né, do governo do estado, e na sobremesa ele veio conversar conosco e ele fez o convite. Ele me chama de Piá, né? Piá, você vai para deputado então? Eu falei, não tô sabendo. Ele falou, vai, coloquei teu nome lá. Aí depois, obviamente, conversamos, né, de uma maneira, né, mais formal. Mas é isso, sabe? As coisas elas acontecem, assim, eu acredito muito isso na vida, não é nem só para política, nem tudo. Eu acho que as coisas acontecem na hora que é para acontecer. Existe um motivo pelo qual eu não me elegi prefeito e talvez exista um motivo maior de me eleger nessa próxima eleição. Só Deus sabe, né? Então as coisas acontecem no seu tempo, isso eu acredito, e por isso que eu sou muito tranquilo e não fico forçando as coisas. Acho que as coisas no momento certo elas se apresentam para a pessoa e a gente não pode deixar o cavalo passar encilhado, né? Como diz o ditado, né? Então eu espero que o cavalo não passe encilhado mais uma vez, porque eu tenho certeza que o governador vai ficar feliz, eu vou ficar mais feliz ainda, se eu conseguir me eleger, e a região com certeza tem muito a ganhar de ter um deputado estadual, né? Agora, assim, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, ó, eu queria, você citou muito, né, a gente também de pleno acordo que o Joaçaba precisa de representante na Assembleia Legislativa. Queria sinceridade tua, por que esse representante deve ser você? Por que que deve ser? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim mesmo, né. Mas, assim, eu acho que eu tô num momento bom na minha vida, graças a Deus a gente tem uma experiência de vida já, né, eu tenho 40 anos de idade, eu já trabalhei em empresas grandes, já tive experiência de outras cidades, né, tanto no país quanto fora do país, já vivenciei outras culturas, então cada lugar que a gente vai, a gente vê: "Poxa, isso aqui é muito parecido com o que eu tenho lá na nossa região. Então isso aqui eu acho que seria legal fazer lá. Outras maneiras de até de leis, né, que aqui no Brasil a gente é um sistema de lei, nos Estados Unidos já é outro sistema de lei. Lá é tudo permitido, só não é aquilo que é proibido.
Aqui é o contrário, aqui é tudo proibido, a não ser aquilo que é permitido pela lei. E por isso que as coisas é um pouquinho mais difícil. Então, acho que eu tenho uma boa formação, né? Sou empresário, graças a Deus não dependo única e exclusivamente da política para viver, que eu acho que isso é um grande diferencial e que evita uma série de coisas que não são boas dentro da política. Isso daí evita. Já tenho a minha É o que experiência. mais assusta a população hoje, né? Assusta. Tenho a minha experiência enquanto vereador, fizemos um bom mandato aqui em Joaçaba, tanto que nós nos destacamos para ser candidato a prefeito, né? Na minha campanha para prefeito, acho que as pessoas também puderam me conhecer mais aqui em Joaçaba e na região, né? Muitos me chamavam de maluco e garoto sonhador, mas eu acho que hoje as pessoas já me enxergam um pouco diferente, porque o que a gente falou na campanha realmente é o que estava acontecendo e muitas coisas têm acontecido. Então, acho que, e muito pela minha proximidade, né? Acho que eu sou do partido do nosso governador, que com certeza irá se reeleger, tenho uma proximidade com ele, tenho proximidade com grandes lideranças, né? Com a futura senadora Caroline Detoni, com a futura, vai ser reeleita deputada federal Daniela Rainer, tenho muitos amigos aí que eu construí, líderes, né? Líderes da política aqui, vamos dizer, regionais, estaduais, secretários de estado, que isso vai trazer muita coisa boa, porque a gente vai conseguir acelerar muita coisa. Então, seria isso. E eu sou daqui, né? Eu sou daqui da região, eu sou nascido e criado aqui na nossa região, conheço a nossa região. Então, tem tudo pra gente fazer aí, é um casamento, né? Tem tudo pra esse casamento dar certo. Rodrigo, eu agradeço tua participação, foi um bate-papo bem bacana para o pessoal conhecer bem a história, quem é o Rodrigo. A gente conviveu, viu isso mais ou menos na campanha, na última eleição, que contou tua história, tá, mas para relembrar, né? Quem é o Rodrigo, a sua formação, suas ideias, seus planos, e deixa aberto aí para você deixar o seu recado aí para o pessoal que está nos assistindo aí. Fica à vontade. Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, né? A gente sempre acompanha, né? Acho que já tem mais de 50, né, episódios aí, o Esse é o podcast 58, né? 58, né? Muitos deles a gente assistiu porque muitos deles amigos nossos que participam, né? E a gente tá sempre ali vendo e, né? Isso é uma Pessoas coisa, com história, né? pessoas com história. E isso é muito legal aqui da nossa região, né? Vamos Aqui, ficar cair no esquecimento, né? Esse é o meu foco, né? a nossa região, ela é uma região onde as pessoas têm nome, sobrenome, tem uma história. E a gente se conhece, e a gente tem as coisas, as dificuldades a gente atravessa junto, as vitórias a gente comemora junto, né? A gente vai no jogo do Joaçaba Futsal, a gente vê todos os amigos lá torcendo e todos eles apoiando, isso é muito legal. Então, é isso, sabe? Eu acho que é a gente se unir, e o que eu tenho para dizer para as pessoas é isso: acreditem que é possível nós termos uma representatividade maior na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A gente vai fazer uma boa eleição, se Deus quiser, e nós vamos, depois de 16 anos, ter um elo muito mais próximo com o governo do estado para a gente trazer tudo aquilo que precisa. Então é isso, né? Espero que em 4 de outubro as pessoas votem aí no 22233 e a gente possa ainda conversar muito mais a respeito das coisas daí, num próximo episódio, das coisas que a gente daí tá trazendo aqui para nossa região. Fica combinado, então. Combinadíssimo. Boa sorte, Rodrigo. Estamos na torcida aí para fechar essa lacuna aí de tanto tempo sem um representante aqui, né? É isso aí. Gente, para você que esteve até agora curtindo aí, deixa sua curtida, deixa seu comentário, se inscreve no canal. A gente agradece aos nossos apoiadores: Trust Barbearia, Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Cláudia Pozobon, Massoterapeuta, Irmãos Cancelli, 50 anos, Academia Vida e Saúde, Clínica IBS, Dr. Igor Bernardes, atendimento de pacientes com diabetes. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99935-9412 e Fátima Palage Pozobon, psicanalista, terapeuta e consteladora familiar. A gente volta na próxima quarta-feira aqui nesse mesmo canal. Até lá! Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora. O Bar Bola 7 traz uma noite histórica para Joaçaba. Prepare-se para o show de Das Aranha. Sou vagabundo, eu confesso.
Dia 19 de setembro, no Hangar 7, uma das maiores bandas da história de Santa Catarina. Das Aranhas, 23 horas, uma apresentação nacional cheia de energia, grandes sucessos e o melhor do rock catarinense. E para abrir esta grande noite, às 20 horas, banda Caramelos de Joaçaba com rock brasileiro e clássico dos anos 70. Hangar 7 Joaçaba, abertura às 19h30, Caramelos às 20 horas e às 23 horas tem Das Aranha. Ingressos antecipados, Coach Joaçaba ao lado da Lourenço em horário comercial. Bola 7, quarta a sexta a partir das 18 horas, sábado a partir das 20 horas. Ambos os pontos de venda aceita cartão Pix ou dinheiro. E no Instagram você encontra também seu ingresso, @Bola7 Joaçaba e @Hangar7 Joaçaba. Uma promoção do bar Bola 7 Das Aranha no Hangar 7. 19 de setembro, marque na sua agenda, garante seu ingresso e venha viver essa noite histórica.